E você conheceu a gente, estava em que ano da graduação? Faltava 1 ano e meio pra eu formar, então. É que eu fiz 6 anos e meio, né? Acho que uma, 2 semanas depois eu recebi um e-mail com aceite já e falaram lá pra entrar no site e tinha carta. Você ficou ansioso 2 semanas antes? Eles falaram que ia ser meio que esse tempo. Talvez eu receba alguma coisa de outra faculdade no meio aí, mas vamos ver, né? E como que foi quando vocês falaram que passou? Foi até um susto, assim. É até engraçado que quando eu recebi esse e-mail pra ir lá visitar, minha avó ligou pra minha... Aí eu falei pra minha mãe, óbvio, minha mãe falou pra minha avó. E aí minha avó ligou na hora pra minha mãe e falou, não, mas... Tem certeza que não é golpe? Ele tá indo pra um lugar mesmo? Porque estão pagando a passagem pra ele ir? Falou, nossa, é certeza mesmo. E você vai viver de bolsa lá? Quanto que é a sua bolsa? 37 mil, mais o health insurance, mais uma taxa lá de poder ir na academia. E você vê como que é importante aplicar um método. Isso aí a gente tenta divulgar muito também. Então, assim, você passou em um. Um é o suficiente. E você não passou em um qualquer, você passou em um que pagou toda a tua despesa pra lá e ainda vai ganhar uma bolsa maravilhosa, uma das bolsas mais altas, inclusive aqui, tá? Não tá perdendo nem pra Harvard, sendo que o custo de vida local de Harvard é muito maior do que, com certeza, a cidade que você tá indo. Então, assim, imagina se você vai naquele de aplicar pra pouco, né? Então, eu fico muito feliz que você tenha expandido, conseguido aplicar pra 11, que tenha vindo um aceite, assim, tão bom. Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, nossa 5ª temporada. Esse podcast aqui estamos recebendo comentários incríveis de que tá sendo, assim, mudança de vida para várias pessoas. Estou aqui com a Sara, tudo bem, Sara? Olá! Sara, apresenta o nosso convidado do dia. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado. Guilherme, fala pra gente qual que é a sua área de formação e o que você tá indo fazer nos Estados Unidos. Eu fiz engenharia mecânica lá na FEA em São Paulo e eu vou fazer um PhD em engenharia mecânica também, lá em St. Louis. Com bolsa? Com bolsa, com tudo. Qual que é o nome da universidade? Washington University em St. Louis. Não, veja se isso não é confuso. Washington University, que fica no Missouri. Isso. Meu Fica no Deus, estado do eu já não Missouri. tinha percebido essa peculiaridade. Eu já, assim, achei terrível esses nomes dessas universidades. Qual que era aquela Georgetown também que vocês confundem esses tempos? Georgetown fica em Washington, D.C. Só que eu chamava de George Washington George University. Não tem nada. Muito bom. Então temos um convidado aqui de engenharia mecânica que tá indo pra lá quando? Semana que vem, dia 3 agora de agosto. Já tirou o visto? Já tá tudo certo, falta só a mala. Então tá. Guilherme, conta aqui um pouco do seu background, da sua história pra galera entender. Por que você quis fazer engenharia mecânica? Explica pro pessoal, porque esse é um curso que realmente as pessoas que eu conheço são muito traumatizadas, que elas reprovam bastante. Não sei se você já viu um Reels do Felipe, que tem no nosso Instagram. Ele tá lá na LSU. Ah, aquele lá é engenharia mecânica? Sim. Ele reprovou 17 vezes na faculdade. Tamo junto. 17 não, mas eu reprovei algumas também. Foi um caminho meio difícil. Engenharia mecânica não é fácil. Mas acho que engenharia mecânica veio um pouco também uma conversa com meus pais de que, assim, eu queria uma coisa que pudesse ser bem abrangente, assim. Então, engenharia mecânica... Acho que todas as engenharias conseguem ser, né? Bem abrangentes. Então, engenharia mecânica... No começo eu nem sabia que área, mas como a minha faculdade era muito forte com automobilística, eu comecei já entrando num projeto extracurricular lá de fazer uns carros off-road. Então, assim, Legal. já meio que entrei gostando dessa área de carro. Engenharia mecânica tem muitos esses projetos, né? Tem já ouvi Fórmula, falar muito Baja, isso. Aerodesign. FEI é o quê? Como é que chama a universidade? Centro Universitário FEI, Centro que Universitário. antes era Faculdade de Engenharia Industrial, por isso FEI, Tá. e aí virou Faculdade Educacional Inaciana, porque é uma faculdade que tem essa parte mais religiosa. Tá. É uma faculdade privada? É, Lá de São Paulo. é. Quando que você fez engenharia mecânica? Eu comecei em 2016, na metade do ano, e formei agora, em 2023. Ah, recente. É, Então você aplicou pro PhD direto da graduação, direto. não tem mestrado. Não. Você já tinha um diploma quando você aplicou? Não tinha. Até foi um problema, porque minha faculdade tem uns problemas de burocracia ali nela. Daí- Não tem, né? Mas pra aplicar, foi sem o diploma, você conseguiu fazer a aplicação normal? Eu apliquei normal. E aí eu sempre explicava naquelas abas que tem que as notas já tinham saído tinham até na saído. época, mas eu não consegui o diploma. Então eu falava, essas notas que faltam, eu tirei essas notas, mas ainda não consigo o diploma.
Perfeito. Por causa de burocracia. Você aplicou quando, Guilherme? As primeiras foram 1º de dezembro, eu acho. Muito bom. Então... E como que foi o seu processo de seleção de universidades? Porque engenharia mecânica é mais uma dessas áreas que tem tanta opção que você tem que começar por algum filtro. Como que foi o seu exploração aí de programas? No meio da faculdade eu comecei a gostar um pouco menos de carro, um pouco mais da área de energia. Então comecei a pesquisar um pouco mais e ir um pouco mais para essa área de hidrogênio e tudo isso. Então foi um filtro que já assim... Quis concorrer com os engenheiros químicos, né? Começou a ir para esse lado. E aí? Aí eu, assim, comecei a selecionar até mais por professor. Então eu vi alguns laboratórios que estudavam umas áreas específicas que eu gostava. Tanto que em algumas faculdades eu apliquei para engenharia química, Sim. porque era onde o professor estava. Olha aí, algumas roubando nuclear as vagas até, do assim. engenheiro. Tem muito, engenharia química tem bastante pesquisa interdisciplinar, né? Tem. E daí você acabou aplicando também. Você selecionou por local também ou foi mais na linha de pesquisa? Local eu não liguei muito. Não... Ia pra qualquer lugar. A gente ficou sabendo, né, amor, chegando aqui hoje pra essa gravação. Meu Deus, que bomba. O Guilherme passou em dupla. Passou em dupla! É sonho de muita gente aqui da mentoria, que é o casal ir junto pros Estados Unidos. A sua namorada, ela é formada no quê? Engenharia química na FEI também. Olha só, ainda até nisso eles deram match, né? Isso é muito fofinho. Mas vocês estão indo pro mesmo lugar? Não, e aí? Conta isso aí pra gente. Ela vai pra Ohio State, que é 1 hora de avião, então Pertinho. Assim, acaba sendo perto. Até 6 horas de carro, se precisar ir de carro. Tem até uns planos de comprar um carro e aí depois fazer isso. Então... Nossa, 6 horas de carro é muito perto. No fim das contas não é tão longe. Vocês chegaram a tentar aplicar pra mesma universidade ou não? Eu apliquei pra 11 e acho que 4 a gente tinha algumas que eram as mesmas. E não decidiram ir pras mesmas. Eu não passei em nenhuma dessas. Ela passou acho que em 2 que a gente escolheu juntos. Tá. Mas eu não passei. Aí você não passava e ela passava. Você passou em quantas? Em uma, com bolsa, tudo certo, pra só Washington University St. Louis. Entendi. E ela não tinha aplicado pra essa? Não. Entendi. Ô, Guilherme, conta essa história que a Sara vai se identificar. Qual? Essa história que você... Qual universidade que foi que você recebeu o e-mail falando... Eu tinha aplicado para as 11 e estava esperando. Nada chegava. Aquela ansiedade depois de aplicar, né? Aí eu recebi um e-mail de Northeastern. E eu, essa é em Boston, né? Em Boston. É uma das que era engenharia química. Isso. Aí eu, assim que eu recebi, eu abri, vi o e-mail, passei para PhD lá. 2 minutos depois... Foi um erro. Eu Foi não acredito. Erro, passei para mestrado sem bolsa. Gente, os engenheiros químicos estão com algum problema? O problema da engenharia O que vocês estão fazendo, pessoal? Pra quem não tá entendendo nada, vocês têm que assistir o vídeo do Gil do Vigor aqui, que é o que eu falo. O vídeo do Gil do Vigor, exato. Que eu falo esse perrengão que eu passei aí. Ainda bem que foi. Mas daí como é que desenrolou isso aí? Tinha o teu nome no aceite? Tinha. Eles não mandaram a carta. Era um e-mail, só colocaram. É que eu imagino que eles devem mandar esse e-mail pra muita gente. 30 pessoas, automatizou, o meu foi junto. Mas aí logo depois ele já, então, não é para PhD, não tem bolsa, é mestrado. Você paga tudo e vem. Ah, tá. Aí, falei, vem esse aceite aí que... Presente de grego, né? Fraude. Mestrado aqui, tudo pago. Fraude, querido, parabéns, thanks. pode vir, tá? Pode pagar tudo. Ai, que frustração. Você já tinha outro aceite nesse momento? Não, então foi difícil. Por isso, foi... E aí, como é que surgiu... Isso já estamos falando o quê? Janeiro? Fevereiro? Qual mês do ano? Eu acho que foi fevereiro, começo de fevereiro. Esse primeiro erro. Bem legal. E quando que vem a notícia boa, assim? Não, mas daí você recebeu um e-mail antes, né? Aí acho que umas 2 semanas depois, eu recebi um e-mail sendo chamado para entrevista. Então, assim, sem certeza que tinha passado, que é só ser entrevistado. Pra essa de São Luís. Tá. E aí eu decidi mandar um e-mail perguntando se eles pagavam pra eu ir, porque eles pagavam pra americano ir. Ah, tá. No convite falava isso. Eles davam, acho que até $500 de passagem aérea, hospedagem, alimentação, tudo nos dias lá. Tá. Aí eu decidi perguntar se pagavam, eles falaram, a diferença a gente paga da passagem, que acho que era $1.100, $1.000, por aí. Aí eu tinha planejado ir pagando já os 500. E uma semana antes eles falaram, não precisa pagar, conseguimos rearranjar o dinheiro aqui, vem com tudo pago. Pagaram tudo, tua passagem inteira pra ir pra lá, hospedagem... Alimentação, tudo,
passei uma semana lá. Eu vou Coisa pedir- boa, né? É um aceite, mas é um aceite daqueles Não, bons, mas né? ele não tinha sido aceito ainda. Mas É. era mais uma questão, na verdade, de eles te convencer do que se você ia aceitar ou não. Porque quando o programa tá te chamando com tudo pago, eles não estão em dúvida. Eles querem, na verdade, porque eles ficam com medo de você ter outros aceites e falar, é melhor você vir pra cá, né? Ver se é isso mesmo que você quer e tal. Quem sabe você fique com a gente. Claro, a moça sempre fala, pra ver que não é um louco. Pra ver que Porque não é um isso acontece louco, muito, né? exato. Tem programa que já aprendeu com isso. Que, assim, nem sempre o pacote de aplicação consegue filtrar uma pessoa meio fora da casinha. Então, se for até lá... Inclusive, tivemos os exemplos aqui que a Ana Carol contou a história ontem da menina Nossa, no dia menina do... sem noção. Uma menina sem noção que foi aceita. Que não era brasileira lá, de Glória outro a país. Deus. De outro Foi país aceita aqui. no programa. E daí deu um fora lá. Vocês vão ter que assistir, não vou falar Não qual tem que que é assistir o fora. episódio da Ana Carol. hein? Daí a menina passou uma vergonha no crédito e no débito, ou seja, né, eles colocam esse passo a mais de trazer o estudante presencialmente. Você fez entrevista com um professor, 2 professores? Foram com 4. Com 4 professores. Individual, assim, ou todo mundo junto? Individual. E era pra dar um match ou eles estavam... O que você achou disso? Eu já tinha falado com o professor e já tinha colocado lá que eu queria trabalhar com ele. Então, eles já me botaram de primeira, assim. Mas aí foram com outros 3, assim, que eles meio que mostraram que eles trabalhavam. Queriam saber... Acho que só me conhecer mesmo. te Foi conhecer. bem Fazer o uma conversa, assim. psicotécnico lá pra- Então. Tava rápido. O teu programa, você já vai com o orientador definido? Não. Não, eu é tipo o meu, então. tenho até 3 rotações para escolher um professor. Você vai no fazer um primeiro lab ano. rotation. Tá, Enquanto quem não sabe, isso- né, o lab rotation é quando você fica um tempo em cada laboratório. Normalmente isso acontece durante um ano, até você definir o seu match. E nessa universidade que você passou, chegou lá e visitar, como é que foi seu match com esse professor? Você mandou o primeiro e-mail pra ele, o EGV, ele já respondeu logo de cara, demorou pra responder? Como é que foi o desenrolar do relacionamento com ele? Eu acho que andou muito depois que a gente se conheceu pessoalmente. Porque antes eu lembro que ele respondeu, falou que estava aberto para estudantes. E falou, aplica, tal. Até porque eu apliquei para 2 faculdades que ele trabalha. Porque ele fazia... Aí eu descobri que ele estava mudando para essa faculdade que eu vou, da University of Kansas. Aí eu vi o site dele, tinha os 2 logos, eu vi que ele tinha trabalhado nas 2, eu apliquei para as 2. Ah, perfeito. Não foi ele que te falou que ia mudar? Você só Não, viu que ele ele não falou. pertencia às 2. Eu até podia ter falado, ia salvar Podia. Tem professor que Dinheiro, fala, né? às vezes você contata um professor, ele fala assim, eu vou mudar dessa daqui. Então aplica só pra outra. E daí a pessoa já elimina, né? Ajuda o candidato, igual você falou, a não gastar 2 aplicações. Ele não me falou, não. Mas durante o processo ele chegou, antes de você ir pra lá, ele chegou a ver seu currículo, chegou Chegou. a ver o seu currículo. Deu bastante abertura, então. Porque ficou ali relativamente contigo. Foi bom, assim. Aí, quando eu fui lá fazer entrevista com ele, como ele tá mudando para essa faculdade, ele ainda não tem muito funding. Então, ele tá atualmente com o aluno de PhD lá, mas ele já falou que não daria para me dar bolsa. Tá. Então, eu tenho esse 1 ano para ou ajudar ele a conseguir bolsa, ou ele conseguir algum dinheiro para eu poder entrar com ele. Perfeito. Daí você entra com bolsa de TA? Agora, esse primeiro ano é bolsa de TA. Sim. Isso acontece muito em programas de engenharia, né? Não é universal ainda, mas a maioria. Você entra como TA no primeiro ano, quando você não tem orientador definido, e aí você vive de bolsa de TA, e aí conforme define um orientador, ele assume o projeto de pesquisa, ele começa a bancar a tua pesquisa, tua bolsa com a pesquisa, né? Que é o que todo mundo quer no fim das contas, porque a pesquisa todo mundo tem que fazer. Então, que você receba para isso, né? TA acaba sendo algo extra. Guilherme, você se imaginava lá atrás indo fazer um PhD? Da onde que vem essa ideia de que dava para fazer um PhD direto da graduação, aplicar sem nem ter o diploma na mão? A maioria dessas coisas eu conheci com vocês mesmo na mentoria. Eu tinha já uma ideia de, no meio da faculdade, mudar para lá. Fazer tipo uma transferência. Mas bem caro, né? Eu ia ter que pagar os 50, 60 mil de graduação. E também foi numa época que eu tava tendo essa ideia de mudar e chegou a pandemia. Então, no primeiro semestre de 2020 já era. Deu uma acabada, aí eu comecei a buscar outras coisas, foquei lá na faculdade, nesses projetos extracurriculares, e aí conheci vocês, comecei a ver, falei, é uma boa alternativa. Eu no começo da faculdade eu ainda não ligava muito para essa parte mais acadêmica, de fazer pesquisa e tudo. Sim. Mas aí conforme eu fui até amadurecendo mais na faculdade, eu fui vendo que era uma boa
conseguir um pouco mais de conhecimento sem ser só na graduação. Porque eu acho que acaba, mesmo entrando no mercado de trabalho, entra um pouco cru ainda. Com certeza. E mesmo a sua faculdade sendo particular, você conseguiu essas opções de projetos extracurriculares? Eles ofereciam isso? A FEI é muito conhecida por ajudar muito esses projetos extracurriculares. Tá. Então, lá em São Bernardo, no ABC Paulista em geral, a FEI é muito conhecida por mandar os estudantes para a indústria. Justamente porque quando eles entram nesses projetos extracurriculares, eles saem muito mais amadurecidos, assim, já entra muito mais forte para o mercado de trabalho. Perfeito. E aí começou agora a ter esse de engenharia química e agora é um pouco mais focado nessa área de química também. Mas antes era só mais engenharia mecânica, a FEI era mais conhecida nessa parte. Tá, e agora começou a desenvolver esse lado. E você já tinha uma vontade, é que você falou que a maioria das coisas por nós, mas assim, você se imaginou fazendo um PhD? Ou com a gente falando disso que despertou a possibilidade? Não, foi mais com vocês mesmo. Tanto que a minha ideia no começo era, que nem eu falei, ir lá para fazer graduação, mas eu não tinha ideia de continuar na área acadêmica ou até só fazendo um PhD e depois indo para o mercado de trabalho. E você conheceu a gente, estava em que ano da graduação? Foi provavelmente um ano e meio, faltava um ano e meio para eu formar, então. É que eu fiz 6 anos e meio, né? Tá. Lá na FEI, você faz 5 anos no período diurno ou 6 no noturno. E aí eu acabei reprovando alguns semestres e aí deu 6 anos e meio. Tá. Você trabalhava durante a faculdade? Então, só nesses projetos. Entendi, Eu nos acabei, projetos extracurriculares. Não peguei nenhum estágio, nada do tipo. Tá. E você não achou, assim, muito... As pessoas acham, né? Muita loucura. Não, mas eu tô na graduação. Como é que eu Vou ter fazer maturidade para um Eu vou fazer um PhD? PhD, socorro, help. Você não achou? E você não achou também que essas reprovações podiam ser um impedimento? Por isso até que eu comecei um mestrado nesse começo de ano lá na FEI, assim, era meio que um plano B, Tá. justamente também, que a minha média era bem ruim, assim, comparado até com a da minha namorada, e eu acho que, assim, que nem vocês falam na mentoria, é uma coisa que é um número que as pessoas que avaliam acham muito fácil para comparar os alunos, mas mesmo sendo holístico, quando eles olham os números, acaba complicando um pouco, né? Sim, sim. Alguma coisa eles sempre vão comparar, né? Acaba que a gente pode buscar outras coisas. Por exemplo, você estava participando bastante de projetos extracurriculares. Então, tudo dá uma abafada. Tudo tem como a gente buscar melhorar o que a gente tem de bom e dar uma ofuscada no que a gente tem de ruim, né? Essa é a nossa história. Qual que era a tua média, mais ou menos? O meu GPA ficava nos 2.6, 2. É que tem vários jeitos de fazer, de calcular, né? Mas só para ter uma ideia, assim, o que você colocava na maioria das aplicações. Era 2.6, mas se eles falavam, ou davam abertura, ou falavam para dar os últimos 2 anos, que algumas deixam essa opção, aí já subia para 3. Ótimo. Então já... Porque estava melhor no final da graduação. Não, eu deixei, nas que davam opção, eu deixava bem claro que, assim, se você olhar o meu histórico, os primeiros 2 anos e os últimos 4 muito Totalmente melhor diferente. os últimos 4. Porque os primeiros 2 anos eu entrei bem assim, que nem eu falei, eu gostava lá do projeto de carro e assim, Tava focado 100% nisso. naquilo. Aham. Aí depois eu percebi o erro que eu tava fazendo e Foi corrigindo Foi ao dando longo uma da trajetória. balanceada. aí que ficou bom. As Muito outras bom. coisas. Você chegou a fazer o GRE? Não. Não fez o GRE? Até foi, entre aspas, bom, né? Mas eu acho que eu até conseguiria ter alguns aceites a mais, porque ia abafar um pouco essa Com parte da certeza, nota. ia corrigir. Quando que você entrou na mentoria? Foi começo de 2022, se não dezembro, janeiro. Ah, tá. Você entrou no começo do ano, praticamente em 2023, então vamos colocar ali? Não, 2022. Janeiro do ano passado. Isso. Então, até daria tempo de Você fazer, estava sim. estudando ainda? Tava no último ano. Esse é um problema às vezes, né? Pra conciliar as coisas. É que essa ideia de usar o GRE para me ajudar, eu tive um pouco tarde demais. E aí, para incluir, estudar para ele e conseguir uma boa nota nele... Não quis aplicar lá, tava lá no diagnóstico do candidato, fazer o GRE, mas o GRE muita gente foge. Você vê, mesmo você na engenharia mecânica, que é uma área que normalmente valoriza
né, a parte quantitativa do GRE. Você passou com o GPA baixo e sem fazer GRE. E ainda com tudo pago, porque normalmente esse negócio aí de tudo pago, eles dão só para os primeiros candidatos, você sabe disso? Esse negócio de entrevista, né? É, lá na LSU... De ir pro... lá na LSU, eu sei porque, assim, tinha panelinha, né, dos que tinham ido lá antes. Ah, tinha! Tinha, mas eu não tinha. Mas eu não tinha. Eu fui uma das aplicações lá do Excluída. final, excluída. Então, eles tinham ido conhecer a faculdade antes, tudo pago, mas é justamente candidatos mais competitivos. Então, é uma maneira deles convencerem que ali é um bom match. E outra, você se sente valorizado, você sente que eles querem você, tudo aquele negócio ali. Pesa, se você tá na dúvida entre ali e outra, essa é uma das coisas que você normalmente... Tanto que a gente viu muito depoimento aqui de gente, né, que criou esse vínculo com a universidade. Porque Foi lá, ou porque o departamento muito cedo avisou do aceite, começou a trocar muita ideia, a galera já ficou apegada. Então, eles fazem isso, mas eles fazem para os candidatos mais competitivos, não costumam fazer. Os que estão na top lista deles. Top lista eles deles. não vão chamar candidatos que estão lá para baixo, não. Então, o Guilherme foi muito cobiçado aí pela universidade que ele está indo. Até conversando com os alunos, acho que foram uns 5, 6 para essa de engenharia mecânica também lá. Tá. E aí, conversando com eles, assim, justamente, que eu não sabia muito, tinha aluno que era... eu tô na minha 3ª universidade direto, indo de avião em avião, e aí quando eu vou embora daqui, eu vou pra outra e aí eu vou pra casa só. Então, Dos assim, que estavam lá. Mas eles falaram, pô, se te chamaram do Brasil pra vir aqui conhecer, já é um bom sinal. Eu já tinha certeza. Então então. tá, mas daí igual a Mo falou, ele não tinha recebido o aceite. Não, e aí? Daí Aí você quando que ficou veio quanto isso? tempo lá? Eu fiquei uma semana e acho que 2 semanas depois eu recebi um e-mail com aceite já e falaram lá pra entrar no site e tinha carta. Você ficou ansioso 2 semanas antes? Eles falaram que ia ser meio que esse tempo, então eu fiquei meio tipo, ó, talvez eu receba alguma coisa de outra faculdade no meio aí, mas vamos ver, né? E como que foi receber esse aceite? Você tava onde? Descreve a cena pra nós. Eu acho que eu tava ainda no meu apartamento em São Bernardo. Você morava sozinho? Foi. É que eu lembrei porque eu liguei pra minha namorada na mesma hora. Foi a primeira a receber a notícia. E foi bom? Ela já tinha o aceite dela? Dessa faculdade eu acho que não. Tá. Mas assim, já tinha outros, né? Então acho que eu já tava mais sossegada, mas eu ainda tava Você bem ainda ansioso, tava assim. Tava... no páreo ali do negócio. Tenso, né? A namorada já tava com os aceites na mão. Pensando, meu Deus, será que o Guilherme... Será que eu vou ter que ir de F2? Você podia ir de F2. será Ruim que eu- não ia ficar pra você, né, Guilherme? Não ia Você ficar sabe ruim. que esse é um ponto bom do casal em si. Porque ocorre muito assim, se vocês fazem muita questão de ir pro mesmo lugar, uma opção é, se caso não passe na mesma universidade, é ir como dependente. E lá se adapta, se tem o curso, procura e fica mais fácil, assim, digamos, de os dois entrarem na mesma universidade. É um fator que eles levam em consideração. E a gente já viu essa história acontecer antes. Então é uma opção, até de transferência, quem sabe, de um de vocês dois. Não dá. A Monique tava falando disso mais cedo até. Claro, é uma opção, dá sim, de você um dos dois considerar isso às vezes. Claro que se vocês gostarem muito da universidade, vai ser difícil um dos dois abrir mão, né? E talvez fique, leve por um tempo assim. Agora, se não tiver tanto apego, entendeu? Por que não? Ir lá ver os professores que tem, aplicar. Vale a pena. Eu tava falando com o Guilherme, perguntando pra ele quem que introduziu quem pra mentoria pra vida dos Estados Unidos. Conta pra gente, Guilherme. Quem entrou do quê? Não entendi. Quem não introduziu, entendi. quem apresentou. Quem introduziu. Quem Entendi. introduziu a vida dos Estados Unidos pra outra pessoa. Se foi você que PhD. apresentou. Tá. Se foi você que jogou a ideia, se foi ela, como é que foi? Foi, acho que mais eu mesmo. Justamente, eu tinha já essa ideia de ir para os Estados Unidos. Aí o algoritmo pegou você, né? Não pegou ela. E aí, assim, eu conheci, vi que era uma coisa que eu queria. Comecei a falar com ela disso e, assim, ela também não tinha muita ideia, que nem eu. Ela acabou não reservando muito tempo para estágio. Então, normalmente, o último ano as pessoas pegam estágio para efetivar lá em São Bernardo. E aí, ela estava pensando ou fazer um mestrado aqui, continuar a carreira acadêmica mesmo, ou aí eu apresentei a ideia, ela gostou também já. Ela tava no último ano de graduação também? Ela formou comigo. Meu Deus! Olha isso! Deu muito certo. Tô o lá plano no meu desses último ano da dois aí. graduação, meu namorado vira pra mim e fala assim, viu, você não quer ir pros Estados Unidos? Tem umas meninas aí que Fazer PhD, né? que dão Tipo, uma não é, vamos pros Estados Unidos. Tem umas meninas aí que dão mentoria de PhD, você não quer ir? Aí ela, vamos tentar. E aí daí ela passa numa universidade incrível nos Estados Unidos, Muito bem. excelente. Tá aí no vocês dois junto, é super legal. E os colegas de vocês lá
da universidade, que vão um casal, né? Não vai um, vai dois. Não vai um, vai o casal dos dois para os Estados Unidos. Eles já estão sabendo que vocês estão indo para os Estados Unidos, coleguinhas de vocês. Já daqui do Brasil? Isso, da FEI. Sim. Assim, toda vez eu fazendo a mentoria com vocês, eu ia falando, porque acho que tem muito ainda isso que você não sabe, né? Com certeza. Até por isso que vocês criaram a mentoria, tudo, para poder disseminar mais. Então, assim, até o professor meu da faculdade falava assim, não, eu concordo, tem que tentar mesmo. Mas, assim, é um salto um pouco grande, assim, ir da graduação direto pro PhD. Então, ele tinha falado comigo de fazer um mestrado, às vezes, continuar lá na FEI, até por isso que eu também comecei, justamente para ter esse passo a mais e depois ir pro PhD. Certo. Ele achou um pouco ambicioso, então. É assim, os professores, as pessoas lá, a gente falava, assim, que ia tentar e tal, e legal, boa sorte. Tenta aí. Depois vai vir o Guilherme lá frustrado, não passou. Mas a gente fala, né? É a experiência que eles tiveram. Eles tiveram uma experiência e eles acham que só assim que funciona, só assim que dá certo. Mas eles estão falando do ponto de vista da experiência dele, realmente eles querem proteger os alunos que eles gostam para que eles não se frustrem. E como que foi quando vocês falaram que passou? Foi até um susto, assim. Eles, é mesmo? Tal. Até é engraçado. Deixa eu ver essa carta aí. Não, é até engraçado que quando eu recebi esse e-mail para ir lá visitar, minha avó ligou pra minha... Aí eu falei pra minha mãe, óbvio, minha mãe falou pra minha avó. E aí minha avó ligou na hora pra minha mãe e falou, não, mas tem certeza que não é golpe? Ele tá indo pra um lugar mesmo, porque estão pagando a passagem pra ele ir. Querem roubar os órgãos dele. Entendeu? É tráfico de órgãos. Falou, nossa, é certeza mesmo? Isso é muito facilidade. Então, a avó achei engraçado. Foi, boa. A avó preocupada, tá certo, é muito golpe hoje em dia. E na faculdade, assim, ninguém foi falar assim, professor, nossa, já que deu certo, me ensina como é que faz esse negócio. Nenhum professor ficou interessado? Professor não. Mas assim, a ideia minha e da minha namorada era também, que nem vocês estão fazendo, disseminar mais, claro, mostrar mais que é possível para as pessoas. Então a gente ia dar um workshop de, assim, primeiros passos para uma bolsa 100%. Olha só, igual a Ana fez a Ana da moda. Não é Ana, meu Deus. É Ana Beatriz que ela chama. É Ana Beatriz. Ana Fittipaldi. É Ana Fittipaldi. Ana Fittipaldi. Sabia que tinha alguma coisa importante que eu tava escrevendo Ana Fittipaldi. Ela fez um Zoom com os amigos mais próximos dela. Eu achei isso o máximo. Pra contar o processo, pra ver se eles iam também. Só que foi antes do aceite. Aí eles estavam meio desacreditados, não deram muita moral pra ela não também. Legal. E vocês chegaram a fazer esse workshop? Não vamos fazer ainda. Então, a gente ia fazer, mas aí era numa dessas conferências do Instituto Americano de Engenheiros Químicos que eu participava. Tá. Aí a gente, um outro evento que era antes acabou comendo a hora e aí eu acho que eu vou ter que fazer online. Tanto que foi essa quarta. Entendi. Então, assim, a gente ainda não sabe como vai ser. Mas só da gente ir, eu acho que já é uma coisa que, assim, abre um pouco o olho. Abre. As pessoas que acompanham, você vai ver, é o que a gente fala como começou tudo isso aqui. Com as mensagens que a gente recebia, tipo assim, como que você conseguiu ir pra aí? Uma hora ou outra alguém pergunta, e aí, de boca em boca, o pessoal vai ficando interessado. Geralmente é assim. E a sua faculdade, sua universidade lá, não é tão grande quanto uma USP, uma UFSCar? Não, até quando a gente preenchia nas applications, não tinha a nossa faculdade lá. Sim. A gente ia colocar, acho que era um monte de zero e escrever o nome embaixo, colocar o site para eles verificarem se era uma... A minha mesma coisa, porque mesmo sendo estadual, ninguém conhecia. Quem conhece, né? Então vai ser bem importante para essa universidade, que vocês dois vão ser embaixadores lá do PhD nos Estados Unidos. Você não sabe o que o Guilherme tava me contando. Lá vem. Não, me contou várias coisas já. Meu Deus, ninguém me espera aqui. Você chegou atrasada. Vai. Contou várias coisas. Ele conhece a professora que foi sua amiguinha na faculdade. Eu não tive amigos. Eu tô preocupada agora. Tô preocupada. Ai. Vamos lá. Quem foi? Ela agora é professora de engenharia química na FEI. Tá, E a minha namorada teve aula com ela, e ela tem Instagram também, e aí ela viu que essa professora seguia o PhD no ZUA, e foi falar com ela. É uma que é meio japonês? Não, porque essa é da graduação, não é do ensino médio, eu tô confundindo. Você sabe o nome? É Bruna Prato.
Ah, ela estudou comigo. Sua Tá, amiguinha. então tudo bem. Eu achei que era uma professora que era amiga minha. Eu ia falar, não tive amigos professores na faculdade. Ela foi sua amiguinha Volta. da faculdade. Não, sim, entendi. Colega, ela era mais nova que eu. Ela era mais nova? Não sei se de idade, mas enfim, de um ano depois. De é. anos. É verdade, daí ela virou professora. Na FEI Isso, é que você falou professora, eu falei, gente, mas os professores, assim, faculdade de engenharia, assim, você não faz muita amizade. Pelo Olha menos aí, eu olha. não. Olha, ele Mentira. saiu do interior do Paraná pra dar aula lá em São Paulo. E daí, mas como que você descobriu? Porque ela seguia a gente? É. Aí E você ela já trocou falou com alguma a ideia? gente? Não, Vamos não ver que eu se ela saiba. falou com a gente. Ou Não talvez a sei. gente. Vamos ver se ela E já ela, será que ela não tá interessada? Ela já tem PhD, sei. não tem? Ela fez um Ah, é porque ela é PhD. professora, ela tem doutorado. Eu não lembro. É que eu sei que ela conseguiu uma bolsa, mas acho que na Suíça, em algum lugar. Eu Pra não sei. pós-doc, provavelmente. Não sei direito Qual essa que é parte. a história, entendi. Mas foi até engraçado. Olha que legal, assim, e que ela foi viu- tua professora. E dela viu, ela falou contigo? que foi a professora da minha namorada. Então, é que eu fiz Ah, engenharia ela mecânica. pegou carta de recomendação, será? Com essa Dessa, Bruna? acho que não. Não. Mas era porque ela já tinha tido aula e minha namorada também seguia vocês. Aí um dia, acho que olhando o post de vocês, ela viu que seguia também. Você vê como o mundo é falar. pequeno? Não, O ciclo se fecha. É muito pequeno. Não, a gente já teve na mentoria aprovado, inclusive agora tá indo a Giovana, que ela é filha de um professor meu, lá da UniOeste. E como é que você tá, Guilherme? Feliz? Você tá indo quando? Dia 3 de agosto. Então, 3 de agosto. daqui uma semana. Daqui uma semana. E a família, como é que tá nessa situação? Quando eu fui morar em São Bernardo do Campo, mesmo sendo perto, por causa desses projetos, assim, eu ficava um mês e meio sem voltar. Então, essa já foi deu uma ajudada pra agora. Óbvio Pra que eu vou transição. ficar 5 anos, mas assim, eu vou ligar ainda toda semana, todo dia, não sei. A gente ainda tem que combinar até isso pra... Vai visitar, vai sim, todo ano, provavelmente. A ideia é ir guardando um dinheiro pra voltar também. Pra vir nas férias, exato. Eles vão querer ir pra lá conhecer, com certeza. Bom demais. Você já tem onde morar lá? Já. Eu até passei uns perrengues agora pra arrumar tudo, porque a conta de energia, por exemplo, eu precisava fazer, só que aí eles, como eu tô aqui no Brasil tentando acessar online, eles me bloqueavam. O site, né? Já contei site que acontece isso. Aí eu lembrei que vocês no Vida Depois do Aceite falavam de pegar Skype, que ajudava, e aí eu já liguei pelo Skype pra eles pra arrumar isso, aí já vai estar tudo certo quando eu chegar. Olha só, e como Então, que você arranjou esse lugar que você vai ir? É um lugar que até é muito bom, assim. A faculdade tem uns prédios para graduates, né, para pós-graduação. E tem um prédio, assim, que era o que eu mais queria, que era um que é 500 metros da onde eu vou estudar mesmo, do laboratório. Então fiquei mandando e-mail lá, aí eu fiquei esperando. Aí no final do dia a mulher falou, então, pouco antes de você mandar seu e-mail, eu reservei aqui o último apartamento com outra pessoa. Eu falei, pô. Perdi. E aí eu falei isso pro meu pai e falou, não, mas acho que cancelam, tal. Mas eu fiquei com a cabeça, tipo, não vão cancelar, é muito bom o apartamento Sim, e tal. já era. E no dia seguinte ela falou, uma pessoa cancelou. Aí eu já... o pai que entende das coisas, Em né? 2 minutos eu já, quero, já fecha, já manda o contrato, tudo, e aí deu certo. E você vai viver de bolsa lá? Quanto que é a sua bolsa, pode falar? 37 mil, mais o health insurance, mais uma taxa lá de poder ir na academia. Eles estão pagando a taxa de poder ir na academia. Também. É boa ou uma bolsa? Como que é o custo de vida lá? Eu não sei, né? Baixo. Baixo. Então, eu, pra morar sozinho no apartamento, vou gastar $1.050 por mês. Nossa, vai sobrar muito da tua bolsa. Meu Deus, eu vivia com muito menos com esse aluguel aí. Não é. Coloca a música Vem Ver Como o Rico Vive aí pro Guilherme, porque isso. haja dólar voando pra frente. Lá, 37 mil no ano. Quantos mil habitantes tem lá na cidade, você sabe? Eu sei que tem a área metropolitana e a área só da cidade mesmo. Eu acho que só da cidade são 600 mil, mas a metropolitana é mais de 2 milhões. Então, assim, é uma cidade grande, mas a faculdade fica numa dessas áreas mais longe do downtown. Então, não é tão caro. Não é tão caro. Nossa, mas é bem interessante. Muito. E deixa eu perguntar, você falou que aplicou pra 11, né? Você tinha fee waiver de algumas? Então, eu participei de um evento desse Instituto Americano de Engenheiros Químicos
lá nos Estados Unidos. A faculdade pagou pra gente ir lá, competir numa competição. A tua faculdade é aqui. É. E aí tinha feira de pós-graduação. Então, assim, lá eu já vi também muita coisa que, assim, as próprias faculdades vinham falar com você pra aplicar. Que é uma coisa divulgando, diferente. tipo... Exatamente. Querendo o aluno. É totalmente o oposto daqui. Aqui eles estão numa situação em que os alunos querem, tem muito pouca vaga, às vezes nem bolsa tem, né? Então é o aluno atrás da universidade. Lá é o contrário, as universidades tem que ficar... É muita competitividade. Que é isso que a gente tava falando, você aplicou para 11, né? E eles sabem disso, que o estudante não aplica só para uma. E aí acaba isso aí. Daí lá eles te deram fio waiver? Um monte. Graças a Deus. Dessas 11 que você aplicou, você lembra quantos que Acho você pagou? que umas 6. 6 te deram. Então até por isso que não tinha tanto problema em aplicar para aquela outra do professor também. Porque justamente eu fui pegando os fio waivers assim, então eu falei, não deu vai dar muito pra ficar trabalho mais. a mais e não gastou também, porque tinha isenção. E você vê como que é importante aplicar o método. Isso aí a gente tenta divulgar muito também, porque a galera insiste em correr muito risco. Muita gente aqui vem no podcast com esse risco, só que é o que a Carol falou, cada um tem que saber, por sua conta e risco, o que tá fazendo. Então, assim, você passou em um. Um é o suficiente. E você não passou em um qualquer, você passou em um que pagou toda a tua despesa pra lá e ainda vai ganhar uma bolsa maravilhosa, uma das bolsas mais altas, inclusive aqui, tá? Não tá perdendo nem pra Harvard, sendo que o custo de vida local de Harvard é muito maior do que, com certeza, a cidade que você tá indo, né? Então, assim, imagina se você vai naquele de aplicar pra pouco, né? As pessoas não entendem que existem muitas variáveis. Às vezes acontece um ano... a Northeastern, né? Passou. Não, peraí, não deu, é mestrado. E a Carol de Harvard, por exemplo, ela não passou em universidades menos competitivas. Às vezes do mesmo local. Você fala assim, por que ela não passou? Porque às vezes é um match, às vezes é um problema que o programa teve menos vagas e aqueles outros candidatos tinham mais perfil, ou já conheciam os professores e acabou favorecendo. Enfim, é tanta variável... que se você não expandir as suas aplicações, você acaba ficando muito ao acaso, muito à sorte. Daí qualquer probleminha que dá, você acaba não conseguindo o seu aceite. Às vezes se frustra achando que o problema é você, né? Então, eu fico muito feliz que você tenha aí expandido, conseguido aplicar para 11, que tenha vindo um aceite assim tão bom, né? Vai dar para viver bem tranquilo. Tua esposa, você sabe, tua esposa ainda é namorada, né? Ainda não. Mas a gente é casado. Fica a dica, aqui, né? Fica a dica. Quanto que é a bolsa dela? Eu acho que é até um valor parecido com o meu. Mas, pra vocês terem uma ideia, ela vai dividir com outras 3 pessoas e pagar 1.000 por mês. E o mesmo valor. Outro fato importante, né? Quem quer morar sozinho, quem faz questão, esse é um ponto também. Aplicar para universidades que ficam num local que o aluguel é muito mais acessível. Olha só o exemplo. Ela vai pagar o mesmo valor de aluguel que você para dividir com mais 2 pessoas e você vai ter um só para você. E como é que chama a cidade que ela vai lá em Ohio? É Columbus. É porque ela vai pra capital. É capital, não é? Eu Ou acho é que Cleveland, sim. a capital? Ou é Columbus ou é Cleveland. Mas é caro. Mas é uma nessa cidade grande, Columbus. A gente... É que naquela conversa da Ohio State que ela foi, a gente pôde conversar com as pessoas que já foram. Que tinha um monte de brasileiro que tinha ido, voltou e agora tem esse escritório da Ohio State em São Paulo. Olha só, que eles fazem o que nesse escritório? Divulgam? Eles organizam para conhecer as pessoas que vão, por exemplo, fazer esse almoço e para divulgar também o Ohio State para as universidades. É até engraçado que o pai da minha namorada já tinha encontrado a mulher que comanda esse escritório, porque ela já tinha ido na FEI um dia visitar e... Ela tinha ido na FEI, Eu não lembro o que ela foi fazer na FEI, mas ela já tinha ido visitar, provavelmente para conhecerem mais o Ohio State, esse tipo de coisa. Então, aquele encontro da Ohio lá que mandaram pra nós no Instagram foi promovido pela própria Ohio State. Ohio State. Daí chegou lá, tava a galera do PhD no ZEUA lá, que a tua namorada mandou foto. Foi muito coincidência. Só uma pessoa não era dos alunos que estavam lá, que era um de graduação. Coloca a foto aí, ó, editor, do pessoal da Ohio, que se reuniu por causa do escritório da Ohio State aqui em São Paulo. E chegou lá só um que não era do PhD no ZEUA, né? Você vê que estamos expandindo, né? A gente ficou super emocionada quando Foi muito massa. A Ana Carolina mandou aquela foto. Porque quando os alunos, assim, se reúnem de forma... Eu não sabia que tinha a ver até com a própria universidade, né? Mas, assim, quando você vê os alunos se reunindo de forma espontânea junto, é muito bacana. Tipo, a gente recebe foto do Rio, da galera junto, quando já sabe que tem mais gente, vão se reunindo, mandando... Nossa, eu acho que pra
para quem faz o trabalho que a gente faz, né, desse tipo, é muito gratificante. E a gente tá sempre trazendo pra vocês, né, essa perspectiva de que vocês têm que ir lá fazer um bom trabalho, porque vocês vão abrir as portas ali de qualquer universidade que você tá indo pros próximos brasileiros que vierem. Se você vai lá, faz um trabalho meia boca, meio ruim, aí... Queima o filme. Queima o filme então, do Brasil. Se hoje, né, o meu professor tem um episódio que ele fala que ele ama os brasileiros, né, foram os melhores alunos que ele teve. Isso é um trabalho em conjunto de todo mundo, que todo mundo vem fazendo isso, vem gerando essa fama, ao contrário do que muita gente acha que às vezes brasileiro é mal visto, não na pós-graduação. Então a nossa fama é outra e é uma missão de cada um de nós manter esse status. Vamos manter o nosso status de que brasileiro é sempre bom. Veja a responsabilidade, Guilherme. Não é para desapontar. Não, Guilherme, qual que é as perspectivas para o futuro? Sei que é difícil, né? Você tá aí saindo da graduação, indo pro PhD, muitas águas irão rolar, mas você pensa em ficar, buscar oportunidades? A ideia principal é que, obviamente, eu sempre conversei muito com a minha namorada pra gente ver se as coisas que a gente queria estavam alinhadas, tudo isso, né? Mas nós dois já temos bem a cabeça formada, assim, de ficar lá depois. Então, fazer esses 4, 5, 6 anos de PhD, não sei quantos vão ser ainda, né? Mas depois pegar o visto, com o visto F1, pegar o OPT, e aí achar algum emprego lá e depois ficar. Maravilhoso. Tem bastante. Você sabe que vocês podem fazer estágio, né, durante o PhD. Sim, sim. E vocês têm que agarrar essa oportunidade, que engraçado, a gente não sabia. Vocês têm que agarrar essa oportunidade e já ir construindo, abrindo as possibilidades, tanto para a indústria quanto para a academia. Porque tem muita vaga para quem faz PhD para ir para a indústria também. Então tem que ficar alerta, tem que abrir todas as portas. Muito bom, Guilherme. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos fazer um brinde ao aceite do Guilherme e da Ana, que não está aqui, mas um brinde para você também, pra você, Ana. Parabéns. Que vocês tenham aí um futuro brilhante nos Estados Unidos. Vão nos contando aí as próximas etapas. E aqui finalizamos mais um episódio do PhD Cast.